Olá pessoal, hoje 17 de agosto de 2020, estamos de volta. Na sexta-feira batemos falhão, como se dizia quando eu era menino. Tivemos alguns problemas de ordem técnica aqui e tal e não conseguimos, na verdade, gravar o vídeo da sexta-feira. E por isso mesmo pedimos as nossas mais sinceras desculpas. Creio que alguns de vocês devem ter ficado felizes, porque afinal de contas foi um descanso, não é? Não ter que ver tanto vídeo no final de semana. Mas de qualquer maneira estamos de volta aqui para castigo de todos. E vamos dar continuidade à nossa discussão sobre geografia. Na quarta-feira passada estávamos vendo justamente esta relação que existe entre a construção da sociedade burguesa, um novo formato da gestão da política, a criação dos estados nacionais e um novo saber, um saber que se fundamenta na ideia de que o mundo foi construído a partir da razão matemática e, portanto, saber matemática é a maneira de se entender o mundo. E nesse sentido, então, surgem uma série de sábios de discussões e a Europa Ocidental entra numa verdadeira convulsão em relação a isso. Porque, no final das contas, tudo isso, do ponto de vista da Igreja Católica, hegemônica na época, parecia uma verdadeira heresia. Uma heresia que estava fundada no pensamento protestante, no pensamento que protestava, digamos assim, contra o Papa e aquilo que vinha da tradição, principalmente de Tomás de Aquino, essa coisa que envolve o aristotelismo, né? Pensamento aristotélico dentro da teologia da Igreja Católica. Então, nesse sentido, há toda uma revolta na Europa Ocidental, uma revolta que se expressa também numa contra-revolta, numa necessidade de se perseguir aqueles que estavam colocando os saberes no sentido contrário do que ditava a hegemonia do catolicismo. No momento, então, nós comentamos sobre a obra de Copérnico e comentamos também que Copérnico só deixa a sua obra ser publicada quando ele já está no leito de morte, ele já percebe que de nada vai adiantar a rebelião da Igreja Católica, porque, já não vão conseguir fazer mais nada com ele. Mas, de qualquer maneira, a grande racionalidade, né, que está colocada para a obra de Copérnico é justamente essa questão da matemática e de como se olhar o mundo através da matemática. Muito bem, então eu quero colocar hoje para vocês uma espécie de cronologia. Um pouco, já comecei com isso na semana passada, na quarta-feira, mas eu gostaria aqui de marcar o seguinte. No primeiro momento, o fato de que o Cristóvão Colombo, conhecidíssimo nosso, segundo a crônica a posteriori, quando deram o nome de América para o continente, virou então o descobridor da América. O Vasco da Gama, que, o Cristóvão Colombo nasceu em 1451, o Vasco da Gama em 1469, o Pedro Álvares Cabral em 1467 e o Fernão de Magalhães em 1480. Todos eles, portanto, nasceram no século XV, são homens deste processo revolucionário, disso que será a grande revolução mercantil, aquela revolução que vai redefinir toda a geografia do nosso planeta. Se nós pensarmos dois momentos absolutamente opostos, nós poderemos imaginar que a humanidade, ao sair do continente africano e, ao entrar nisso que chamaríamos então de continente europeu ou continente asiático, vai se distribuir por aí e depois vai atravessar pelo onde hoje é o Alasca, vai entrar no continente americano por algum motivo ou condição técnica que desconhecemos, existe N teoria sobre isso, também uma parte dessa humanidade vai parar lá na Austrália. E nesse sentido, então, o que nós sabemos é que nesses milhares e milhares de anos que vão fazendo ou dando sentido ou consolidando este movimento geral da humanidade,
cada vez que um pequeno grupo se desvinculava do grupo anterior e, com o passar dos séculos, com o passar de novas necessidades, novas terras, novas maneiras, novas formas de caçar, novas formas de produzir do ponto de vista da agricultura, ou seja lá o que for, esses povos vão redefinindo suas línguas, seus deuses, sua maneira de viver e, inclusive, muitos deles nem sequer se lembram de onde vieram. Vão criar, então, histórias que vão tentar definir um certo tipo de cosmologia que vai identificar, então, a origem desses povos. De alguma maneira, nós poderíamos dizer que este movimento geral da humanidade, que envolve, então, se distribuir pelo planeta como um todo, é um movimento marcado pela fragmentação, pela identificação, pelo fato de que esses pequenos grupos humanos vão se separando, vão criando culturas próprias, identidades próprias, a cor de pele vai mudando, o formato dos olhos vai mudando, o cabelo vai mudando. Então, vamos criando diferentes formatos, diferentes seres humanos que, apesar de ter a mesma origem biológica, apesar de pertencermos todos ao que chamamos de humanidade, mas ao nos adaptarmos a climas diferentes, relevos diferentes, situações diferentes, nos fragmentamos de forma importante. Quando nós estamos falando da Revolução Mercantil, nós estamos falando exatamente do inverso. Nós estamos falando de um movimento que vai colocar, então, esta fragmentação generalizada, ela vai ser reconhecida, ela vai ser recosturada, digamos assim. A humanidade vai voltar a ser uma humanidade porque ela vai, paulatinamente, com o passar dos séculos, ela vai se reconhecer enquanto humanos, enquanto uma grande quantidade de humanos distribuído por todo o planeta e que fala línguas diferentes, tem deuses diferentes, costumes, comidas, etc. e tal, mas que somos todos pertencentes a este gênero, né, que é o gênero humano. Nesse sentido, então, a Revolução Mercantil ela vai fazer uma mudança radical no entendimento que nós temos da nossa própria geografia. A ideia, então, de que nós estamos no centro do universo e que Deus criou tudo isso e que nós estamos ali parados e tudo se move no nosso entorno, vai se tornando uma ideia, sem nenhum sentido. E as discussões que vão colocar o Sol no centro do universo vai colocar, então, como se estivéssemos sobre uma rocha ou algo parecido com isso, um tanto quanto soltos, ninguém sabe exatamente como é que nós estamos presos, como é que nós não caímos. Tudo isso são dúvidas que vão passar pela cabeça de muita gente e, ao que parece, até hoje. Mas, de qualquer forma, estamos aí fazendo um movimento radical. Copérnico faz esse movimento. Galileu vai consolidar esse movimento. Quando ele descobre a existência de uma coisa chamada, que vai ser chamada de luneta, alguma coisa, que bastante precária, né, mas que ele vai estudar e de uma forma absolutamente febril, contam os historiadores, aqueles que contam os seus biógrafos, não é? Contam que ele entra num processo praticamente febril, onde dias e semanas e noites e dias ele vai aí tentando ampliar a capacidade daquela luneta até chegar a uma luneta que tinha a capacidade de multiplicar 30 vezes a imagem. Isso tudo nos coloca frente a uma situação bastante interessante. A primeira delas está associada à ideia de que, que Galileu aponta a sua luneta para a Lua. Ao apontar essa sua luneta para a Lua, ele começa a perceber, então, que a Lua tem relevo, que a Lua tem montanhas, e que determinados lugares, quando começa a ser iluminados, alguns lugares são iluminados, então, antes que outros, como na Terra, os picos das montanhas são iluminados pelo Sol antes que os lugares mais baixos, a cada dia que nasce. Isto leva Galileu, então, a imaginar
que, diferentemente do que Copérnico propunha e do que se propunha até aquele momento, a natureza que existe para além da Terra, ela segue as mesmas leis da Terra. Na verdade, a Terra pertence a uma natureza que tem seus fundamentos em todo o universo. E, nesse sentido, o estudo da Terra nos permitiria e nos ajudaria a compreender o próprio funcionamento do universo. Nós não estamos falando de duas realidades absolutamente díspares. E é nesse sentido que Galileu vai fazer, então, uma revolução. Galileu escreve um livro que ele vai denominar de Os Dois Maiores Sistemas do Mundo, onde ele tem por objetivo fundamental ridicularizar Aristóteles, e ele vai, então, neste diálogo, aliás, ele usa esse tipo de coisa, são três personagens que vão conversando entre si como se fosse retomando o estilo platônico de escrever as verdades e tal, esta relação entre Platão e Sócrates, essa coisa toda da filosofia clássica grega, e que o Galileu vai retomar para si e vai escrever nesse formato e vai nos ensinar, então, que existe uma coisa chamada inércia, que, na verdade, ele contando, não é, a história, ele vai dizer que se alguém está na parte superior do mastro do navio e lança uma pedra e este navio está em movimento, a pedra vai cair na base do mastro, porque a pedra incorpora o próprio movimento do navio. Isto será utilizado, então, por Isaac Newton mais para frente para falar e determinar uma das leis, que é a lei da inércia. Tudo isso envolve, então, todo um desenvolvimento, uma discussão, uma polêmica. Galileu é preso, depois vai ter que viver em prisão domiciliar. E, bom, a Igreja Católica vai tentando, então, ter controle sobre esses discursos, mas não consegue. Um outro personagem que vai surgir bem mais para frente, que é o nosso Tycho Brahe, e depois um outro, não é, matemático, né, depois de Ptolomeu, aí vem, eu estou aqui olhando Vasco da Gama, Camões, papapá e tal. Ok. Então, achei aqui o Tycho Brahe, que nasceu em 1546, já é do século XVI, e o Johannes Kepler de 1571, também do século XVI, o Galileu é de 1564. Então, esses três nomes extremamente importantes dentro desse jogo é que, de alguma maneira, vão provocar uma revolução na nossa leitura de mundo. Esta ideia de que nós estamos em cima de um pedaço de rocha mais ou menos preso, mais ou menos solto, e que gira em torno do Sol. O Sol é o centro do universo, como diria o Copérnico. Muito bem. Retomando aqui a discussão, esse nosso amigo Tycho Brahe é um cartógrafo, um astrônomo. Ele é o último a fazer, é o último homem da história a fazer um mapa dos céus a olho nu. E ele, muito ao contrário de todos os outros que nós comentamos aqui, ele acreditava piamente que a Terra estava no centro do universo. Ele defendia as posturas ou os postulados de Aristóteles e de Ptolomeu. Mas, ele acaba contratando um matemático que é o Johannes Kepler e que vai utilizar dos mapas de Tycho Brahe para fazer uma série de cálculos matemáticos e identificar então como que a Terra e como que os astros se movimentavam em torno do Sol. Porque olhando para o mesmo mapa que Tycho Brahe tinha feito, Kepler o fazia com outro olhar, com outros óculos. Ele olhava para o mapa do Kepler, discutindo efetivamente que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não estava parada. Então ele queria saber como isso funcionava. Anos e anos e anos de cálculo, e algo não deu certo num primeiro momento, porque, na verdade, os cálculos de Johannes Kepler o levou a identificar que a Terra não fazia um movimento circular em volta do Sol. E ele achou, então, que os seus cálculos estavam absolutamente incorretos, porque, na verdade, Copérnico havia dito, e Platão já havia dito, que, tudo que é perfeito, tudo que é criado por Deus e tudo mais, deve necessariamente ter a forma perfeita de um círculo ou de uma esfera. E a Terra
segundo os cálculos matemáticos de Johannes Kepler, não girava em torno do Sol na forma de um círculo. Tudo isso virou uma grande confusão, até que ele acabou concluindo que, bom, a perfeição de Deus não estava efetivamente na forma, estava no processo. Isto é, a Terra gira em torno do Sol e, conforme ela vai ficando mais distante, ela vai um pouco mais lenta, e conforme ela chega um pouco mais próxima, ela vai ficando um pouco mais rápida. Isso significa que esta relação diretamente proporcional entre velocidade e distância estabelece que a Terra, ao girar em torno do Sol, ela percorre exatamente a mesma área deste plano, digamos, imaginário, que existiria entre a Terra e o Sol. E, portanto, do ponto de vista matemático, é perfeito, e Deus recupera, então, do ponto de vista de Johannes Kepler, a sua perfeição. É nesse sentido, então, que todas as leituras vão sendo transformadas. E eu quero aqui apontar para uma terceira leitura que é fundamental no meio disso. Enquanto nós estávamos já vendo na quarta-feira, a Terra começa a girar, ou se imagina que ela gira em torno do Sol, e que todo o universo gira em torno do Sol. Enquanto essa imaginação se consolida no pensamento europeu, também se consolida no pensamento europeu que existem outros lugares, que existe uma possibilidade de atravessar o Cabo das Tormentas, que existe a América, que existe, bom, em 1500 já existe a terra de Veracruz e coisas assim. Então, nesse sentido, é que nós vamos chegar a uma determinada condição, que é o quê? Junto com a ideia de uma Terra em movimento e girando em torno do Sol, existe uma burguesia em movimento girando sobre a superfície da Terra, tentando controlar toda a circulação de mercadorias, transformando a Europa num grande centro gestor e consumidor do que se produzia na África e na América e na Ásia. Bom, tudo isso acontece em conjunto. As ideias do que é o ser humano, do que é a realidade, do que é a natureza. Imaginem um Vasco da Gama, ou mesmo um Pedro Álvares Cabral, ou um Cristóvão Colombo, saindo da Europa, da biodiversidade europeia, do que existe aqui na Europa de vegetação, de animais e tudo mais, e vai chegar então na Mata Atlântica, no que viria a ser o Brasil, ou então nas terras cubanas e coisas desse tipo. São pessoas muito diferentes, com a cor de pele diferente, animais que não se conhecia, árvores que jamais se imaginava, e tudo isso dentro de uma diversidade impressionante. Tudo isso, então, é uma grande revolução. As pessoas começam, e os dados e as informações que vêm, então, deste aspas e muitas aspas, novo mundo, porque só é novo do ponto de vista europeu, mas assim, nesse sentido, essas informações vêm e vão revolucionando, então, o próprio sentido do que é a Terra, do que é um ser humano, do que é viver, do que não é viver, o que é a natureza, quem é Deus, como entender a divindade e assim por diante. Este processo que se inicia no século XV e que até hoje, me parece, ainda não terminou, ele tem raízes profundas na nossa sensibilidade, nas nossas fés, nas nossas cosmologias, no que nós entendemos por nós mesmos e pelos outros. Quem é o outro? O que significa ser outro? Então, nesse sentido, é que isto tudo é uma grande revolução. E esta revolução, ela se faz com muitas perdas. Sem dúvida nenhuma, esses homens que saem sobre as chamadas caravelas, sobre as naus e vão atravessar o Atlântico, ou então como Fernão de Magalhães, vai atravessar o Pacífico, fazer toda a viagem de circunnavegação e coisas assim, todos eles assumem o risco de que a cartografia que eles possuíam não permitiria fazer o que faziam, pelo menos de uma forma direta e clara, concreta, com facilidade. Porque no final das contas, as linhas que eram traçadas sobre o mapa, imaginava-se uma linha reta sobre uma terra plana.
E quando se pega esta linha reta como uma terra, nesse sentido, uma linha de rumo, como se tentava fazer, e se vai fazer então uma viagem pelo Atlântico, essas duas linhas não batem. Aquela linha reta vira uma curva, e aquilo que parecia ser um caminho direto vira, na verdade, uma espiral. Então, a cartografia que existia até o século XVI era uma cartografia que não era operacional do ponto de vista da revolução que se estava consolidando. Então, nesse sentido, vem o Mercator. Mercator cria um mapa onde as distâncias não são, as linhas e as distâncias são angulares, estão relacionadas aos ângulos que fazem o tracejado dos meridianos e paralelos tal qual nós conhecemos até hoje. E nesse sentido, então, ele vai vender o seu mapa junto com um manual que vai mostrar, então, as diferenças entre ângulo e distâncias métricas em cada uma das latitudes. Isso significa, em primeiro lugar, que Mercator jamais quis enganar ninguém, muito pelo contrário, ele queria um mapa preciso que tivesse a serviço da expansão mercantil, da expansão daquela sociedade que estava tentando se apropriar do mundo e se achava com o direito de ser a dona do mundo. E que vai criar, então, uma confusão imensa com todos nós, com todos os povos, com todas as línguas, em todos os lugares. E é nesse sentido que a nossa geografia revoluciona. Mais do que isso, o que revoluciona é a nossa ideia de espaço e de tempo. O que é isto? Como é isto? Como é que eu vou conceituar isto? Isto vai virar muita conversa, muita discussão, e não há nenhuma resposta nessa época que vá satisfazer a todos. O que nós sabemos é que, apesar de tudo isso, e já vimos isso em vídeos anteriores, quando nós estávamos falando aqui do livro da Dava Sobel, dessa questão que envolve aí o tal da busca do meridiano, a busca de como calcular o meridiano, esta relação entre espaço-tempo, a distância do tempo, estabelecendo a distância nesta relação entre meridianos e paralelos e, portanto, a localização dessas naves no meio do Oceano Atlântico ou Pacífico, ou seja, onde for. É justamente Mercator que vai tentar, num primeiro momento, resolver isso do ponto de vista cartográfico. Não será ele que vai resolver o problema do cálculo do tempo. Isto vai acontecer só no século XVIII na Inglaterra, mas de qualquer maneira foi um ponto de partida e, sem dúvida nenhuma, a navegação melhorou do ponto de vista da segurança daqueles navios muito de lá para cá, ou naquele período. Agora, minha gente, o que nós temos como ponto de inflexão fundamental para a gente terminar esta segunda-feira é que isto tudo que envolveu a construção da burguesia europeia envolveu a construção de uma dominação que se faz, num primeiro momento, pela expansão horizontal das suas relações, pela expansão horizontal do seu domínio. É justamente à medida em que novas terras vão sendo descobertas e apropriadas é que esta revolução interna dentro da Europa também vai se fazer. A Europa era um continente de analfabetos, um continente de miseráveis, um continente que já tinha passado por N problemas de peste negra, de tudo quanto é tipo, não é? De guerras, de relações em alguns lugares da Europa muito próximas do puro e simples tribalismo. Então, nesse sentido, a Revolução Burguesa é uma revolução que se apropria em todas as direções, porque ela não precisa só se apropriar da América, da África e da Ásia, ela precisa também se apropriar da Europa. E é este o jogo sobre o qual nós vamos falar na próxima quarta-feira. Um abraço para vocês, espero que a gente continue por aqui, mandem perguntas e comentários e, se inscrevam aí no canal, essas coisas todas que a gente sempre pede e que vale a pena fazer, porque é isso que, de alguma forma, vai garantir aqui a nossa conversa. Até mais, um beijo para todos.